Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para esse nosso terceiro encontro. E nesse terceiro encontro vamos entrar diretamente nessa discussão com os textos que foram apresentados aos alunos e tal. Vamos entrar na primeira unidade, né? Vamos conversar um pouco sobre ela. Antes disso, no entanto, eu gostaria de fazer um comentário em cima de uma pergunta que chegou aqui para a gente, que é justamente em que medida essa ideia de centrar na questão da sociedade, de ter a geografia centrada, né, na questão da sociedade, é uma opção por aquilo que ficou identificado como geografia cultural. Vocês vão encontrar esta pergunta e a resposta que eu dei por escrito no vídeo da segunda-feira passada. Agora, bom, aqui algum comentário que é o seguinte: a resposta é não. Em nada este livro ou estas preocupações minha, do Marcos e do Diamantino tinham a ver com a tal da geografia cultural. Não fizemos essa opção, não era uma questão para nós. Na verdade, a geografia cultural ela nasce como uma resposta, não como uma espécie de tentativa de responder àquilo que estava sendo demandado pela esquerda e principalmente por aquilo que os tais dos geógrafos culturais identificavam como marxistas ou coisas desse gênero, com bastante desprezo, aliás. A grande questão é que a ideia de geografia cultural em si mesma, enquanto denominação, já é um problema até do ponto de vista linguístico. Não existe geografia que não seja cultural, e porque, no final das contas, a geografia enquanto discurso e a geografia enquanto relação é uma construção da sociedade em todos os sentidos. Então, bom, não é essa a questão, toda geografia é cultural. Podemos estabelecer, então, uma leitura geográfica da dimensão cultural, ou das relações culturais, ou aquilo que os elementos da cultura constituem-se como um dado da geograficidade. Nesse sentido, sim, mas geografia cultural em si mesmo é um nome ruim, não é? É um nome mal pensado, digamos. De qualquer forma, a grande questão para nós é que a ideia de sociedade projeta muitas coisas. E esta projeção está diretamente envolvida com a nossa capacidade de, até para produzir cultura, e a produção da cultura está diretamente associada à nossa necessidade de criar condições de sobrevivência, de nos reproduzirmos enquanto seres humanos e tudo mais. Então, a resposta é não. Bom, tem alguma coisa escrita lá, dá uma olhada lá, vocês vão acompanhar. Se tiver mais alguma questão, mais alguma observação, ficarei muito feliz, né, de dialogar com elas. Desculpe. Muito que bem. Então vamos em frente. O nosso primeiro slide de hoje, ele quer nos mostrar a primeira página, né, do livro propriamente dito. A ideia é que lá está escrito lá, unidade 1. Então vamos começar por aqui. E o título geral dessa unidade 1 é a tal da organização do espaço geográfico. Claro que aqui nós estamos voltando, e este dilema ele vai meio percorrer a obra como um todo, estamos voltando à questão do objeto da geografia. Já falamos sobre isso no vídeo passado, mas não custa dizer que nessa questão toda o grande dilema da época era termos absorvido que precisávamos identificar um tal de objeto para a geografia e, bom, deixando um pouco de lado a discussão que viria depois sobre o papel do sujeito e seus objetivos, mas vamos discutir isso depois. E nessa condição, então, estamos aqui trazendo a ideia de que espaço não é mais ou não pode ser visto como um mero receptáculo. Ele tem de ser visto, então, como uma processualidade, ele tem que ser visto como um movimento, não é? E não como algo parado e que fica ali como se fosse uma caixa vazia onde as coisas vão acontecendo. Então, nesse sentido é que a ideia, né, de organização do espaço geográfico e geografia, ciência do espaço, ela está colocada. Muito bem, já falamos sobre isso, vamos voltar a N vezes, porque no final das contas é um tema difícil e que vai sempre exigir, de alguma maneira, um pouco da nossa atenção.
A seguir, logo na primeira página deste primeiro capítulo, o texto começa se perguntando ou perguntando para os alunos o que é que eles imaginam que significa estudar geograficamente um mundo ou parte deste mundo. Isto é, estamos aqui tentando dialogar com a tradição, com aquilo que está na cabeça, né, do indivíduo. A gente pergunta para ele, o que é que você acha que é estudar geografia? Eu imagino que ainda hoje há uma certa, bom, um pouco, alguns alunos, eu não sei quantos e não sei como, mas eles vão imaginar ainda que se trata de decorar nome de países, capitais, rios, como diria o Marcos Bernardino, bom, os rios da margem direita, esquerda do Amazonas, ou coisa que o valha. Então, foi justamente nessa tensão deste momento, né, essa ideia de traduzir ou transformar a geografia, ou a geografia se apresentar como uma ciência de caráter mnemônico, onde somente a memória, né, estava colocada em questão. Então, começa a discussão a partir daí. A geografia hoje se propõe a algo mais que descrever paisagens. Isso é interessante porque, no final das contas, descrever paisagem envolve um certo tipo, uma certa atitude. O que é que a gente imagina que seja descrever paisagem? Claro está que estamos aqui nos relacionando com o mundo, olhando para as coisas do mundo, sentindo o calor, frio, os odores do mundo, os barulhos do mundo e etc e tal, os gostos, não é? E nessa questão percebemos a diferencialidade das coisas do mundo. Uma coisa é uma árvore, outra é uma rocha, uma coisa é um prédio, outra coisa é o asfalto da rua e assim por diante. Vamos percebendo essa diferencialidade. Então, descrever a paisagem é basicamente o que no imaginário? Talvez seja fazer uma espécie de levantamento. Aqui existe asfalto, calçada, prédio, ou então aqui existe plantação disso, aquilo outro. Aqui tem um rio, ali tem uma ilha, ali tem uma montanha, ali tem não sei o quê. É algo que parece ser isso. Claro que as coisas são mais confusas do que isso, porque no final das contas, quando imaginamos descrever a paisagem e não sabemos o que é que a gente quer ver, fica sempre o dilema. Bom, começamos por onde? Começamos pelos prédios, pela rua, pela vegetação. Começamos por onde? Pelo céu, pelas nuvens. Assim, a gente descreve e começa pelo quê? E aí fica evidente que se o sujeito não sabe o que ele está procurando, ele efetivamente não vai achar nada. Isto vira um discurso carregado de confusões. Mas não era essa exatamente a intenção do texto, falando com os alunos. O que o texto vai nos dizer é que a geografia, ao se propor algo mais que descrever a paisagem, ela faz isso porque a simples descrição não nos fornece elementos suficientes para uma compreensão global daquilo que pretendemos conhecer geograficamente. Muito bem, se não nos fornece, então, o que acontece, né? As paisagens que vemos são as manifestações físicas das sociedades que as construíram. Aqui estamos frente a um dilema. Esse é um dilema que a gente, de alguma maneira, não conseguiu resolver nessa introdução, nesse primeiro capítulo. Ela vai sendo resolvida no transcorrer mesmo dos capítulos, não é? Porque é interessante, se a gente pegar essa frase e dizer que as paisagens que vemos são as manifestações físicas das sociedades que as construíram, nós temos de entender, então, que as montanhas ou as florestas, ou seja lá o que for, como aqui chega até a falar da floresta amazônica, são exclusivamente o resultado da produção social e não uma contradição que pode ocorrer entre a sociedade e esta manifestação que não foi socialmente construída, não é? Então nós não podemos dizer que as árvores que estão lá na Amazônia ou que as montanhas que formam a Cordilheira dos Andes, ou seja lá o que for, elas são simplesmente uma produção da sociedade. Mas nós podemos dizer que a existência dessas montanhas, de alguma maneira,
têm uma relação com a sociedade, que a sociedade se relaciona com elas e que a existência de ambas, a sociedade e a montanha, e portanto os demais elementos da natureza, né, para além da sociedade, a sociedade como um dos elementos da natureza, isso é uma questão fundamental. Então, nesse sentido, estas contradições vão trocando, não é? Elementos. Não é possível a gente imaginar que todos os elementos que estão constituídos dentro da natureza não sejam todos eles transformadores em si mesmo. Que não exista um papel dos ventos, um papel da luz solar, um papel das chuvas, um papel bom das formações, das placas tectônicas e tudo mais na formação das paisagens, mas que de alguma maneira nós, os membros da sociedade, olhamos para tudo isso no sentido de nos perguntarmos sempre, bom, como é que nós vamos fazer para sobreviver nessas condições? Então, este olhar é um olhar sempre da sociedade, mas as paisagens que vemos não são manifestações exclusivas, não é, do que as sociedades construíram. E, portanto, o texto ele fica um pouco difícil, não é, de se compreender, de se entender, de se trabalhar com ele a partir deste momento, este bloco, né, deste primeiro capítulo. Então, quando o texto afirma que isso vale tanto para a exuberante floresta amazônica quanto para uma congestionada Avenida Paulista ou para a Quinta Avenida em Nova York, estamos frente a frente com um dilema de caráter até ontológico, né? Até de entendimento da própria humanidade e o sentido que tudo isso tem. Vale aqui, portanto, uma preocupação que nós, os autores, fomos enfrentando paulatinamente na construção dos capítulos que discutiam os fenômenos geográficos propriamente ditos, e eu tenho aqui para mim, e vou tentar mostrar isso para vocês no transcorrer dos nossos programas, que essas coisas foram, talvez não na totalidade, mas elas foram superadas, enfrentadas, pelo menos se tentou que isto se resolvesse no percurso. É interessante notarmos depois que, para demonstrar este tipo de coisa, nós apresentamos uma charge, um desenho e tal, que tentava, sei lá, diminuir um pouco a tensão, né, que o texto provocava, a confusão que ele podia provocar, e colocamos aí um Tarzan em plena floresta, fazendo o seu percurso utilizando do cipós e tudo mais, se chocando com o outdoor no meio da floresta. Então, tudo isso envolve uma percepção que é, digamos, bastante importante e um dado da realidade de que a presença humana, do ponto de vista da forma de organização da sociedade que temos hoje, ela está cercando, não é, todos os elementos que constituem a própria existência da natureza, não é? Então, de alguma maneira, esta relação, se a gente ficar imaginando que nesses últimos dias se retomou aqui a tal da corrida para a conquista da Lua, e que a Rússia mandou, junto com a Índia, separadamente, mas mais ou menos na mesma época, um foguete para se tentar ver como é que fica essa coisa da água no polo sul da Lua e etc e tal. Então, esse tipo de questão toda, né, isso que envolve, né, hoje mesmo estava vendo um jornal aqui afirmando que a Lua seria o 7º continente ou qualquer coisa assim. Bom, então teremos transformações mais adiante com relação à geografia, né? Ela já está mudando de característica, inclusive os próprios elementos, digamos, que compõem a geografia vão se ampliando à medida em que a tal da civilização se amplia também. Então, nesse sentido, está aí o nosso Tarzan se enfrentando, né, diretamente com um outdoor, que é algo bastante bom. A gente se divertiu em construir esse tipo de ideia. Muito bem. O texto continua e diz assim: enfim, se houve um tempo em que a dinâmica da natureza era a única responsável pela formação das paisagens, esse tempo ficou para trás. Isso
Uh, Isto carrega, né, o dilema que vai ser resolvido para frente. Porque, é claro, se nós pensamos que a sociedade é um elemento da natureza, a frase contém falta mediação. Né? Quer dizer, está faltando depurar a frase, fazer com que ela carregue, né, as contradições que ela está tentando mostrar, mas que acaba não mostrando. Então, hoje é a dinâmica da sociedade que dá as cartas no processo de formação das atuais paisagens. Mais ou menos, né? Quer dizer, claro, os vulcões continuam a existir e nós não podemos dizer que os vulcões estão se movimentando em função dos problemas que envolvem o desenvolvimento da industrialização, as placas tectônicas se deslocam, bom, e assim por diante, não é? A Terra continua fazendo o seu movimento de rotação, translação, o Sol continua se movimentando e assim por diante. Então, as coisas não se resumem a isso. Não é? Quer dizer, a grande questão é que isso tudo é um jogo de determinações, de múltiplas, de infinitas determinações. E nesse sentido, a grande questão é que essas infinitas determinações, elas estão sendo olhadas por nós, pela sociedade humana, e nós estamos olhando para isso e nos perguntando, bom, e agora? O que fazemos? Né? Como é que nós continuamos a existir? Como é que nós podemos viver sobre essas condições? Portanto, há aqui, o texto ele carrega consigo alguma dificuldade, uma dificuldade que não é pequena, não é? E que nós teremos quase que 40 anos, né, para poder enfrentar essas dificuldades e poder colocar essas coisas sobre a mesa e dizer, bom, minha gente, falta mediações, falta que este pensamento, esta proposição, ele se refine, ele comece a se colocar do ponto de vista do conjunto de elementos que estão diretamente associados com esta processualidade. Muito bem. E o texto continua e vai dizendo assim: assim, estudar hoje geograficamente o mundo no todo ou em parte é buscar entender de que forma, como e por que as paisagens nas quais vivemos apresentam as características que observamos. Aqui eu acho que a frase em si, retirada daquele contexto todo, ela tem muita correção. Porque no final das contas o que buscamos mesmo é, ao observar o mundo, entendermos que processos que o constroem, em que medida e que uma coisa por estar num determinado lugar é determinante para a existência de um processo como um todo e em que medida isto está delimitado pela presença de outras coisas em outros lugares e assim sucessivamente, em que medida a localização é o elemento fundante desta processualidade que permite ao sujeito, ou que obriga o sujeito a se perguntar onde está e que permite ao sujeito, em cada momento histórico, a ir construindo as suas respostas, as suas possibilidades. E assim por diante. Então, esta frase, ela carrega já um germe de toda uma discussão que virá para a frente, que virá pela frente e que nós vamos ter, de enfrentar sempre, né? A nossa abordagem, portanto, não se limita à descrição da realidade aparente, mas vai além. Essa é uma questão importante. Propomos-nos a investigar de que modo a sociedade produz o espaço geográfico. Essa é a questão, não é? Mas não só, porque o modo como a sociedade produz o espaço geográfico se confronta com todos os outros elementos que não são a sociedade, não é? E todos os elementos que são a sociedade e que são delimitadores, não é? Deste processo de construção. Então, na medida em que, imaginemos aqui, o Putin, não é? Imaginava que em 2, 3 semanas ele teria os seus inimigos, né, assim, a Ucrânia de joelhos, bom, a realidade não permitiu, né, que tal coisa acontecesse. Assim como, bom,
muitos de nós tentamos de alguma maneira fazer alguma coisa e ela não dá certo. E não dá certo por N razões, não dá certo porque o nosso vizinho não deixa, não dá certo porque apareceu a pandemia, não dá certo porque a nossa capacidade física não permitiu que a gente subisse uma determinada montanha, ou então o submarino que nós tentamos utilizar para ir ver o Titanic não deu conta da pressão que existe no oceano, na profundeza do oceano, e a coisa se foi. E assim essas coisas vão, não necessariamente estão sob controle da sociedade, né? Nós não temos controle sobre todas as variáveis e nesse sentido é interessante. Esse então passa a ser entendido como aquilo que vemos, a paisagem. Aqui vamos tirar a ideia do vemos para ampliar pela ideia de percebemos, né? Quer dizer, acho que a palavra melhor também vai avançando, né, nessa direção, sair da ideia do ver. Acho que vale aqui voltar aqui a lembrar do meu grande professor Gil Sodero de Toledo, lá na Universidade de São Paulo, que dizia com todas as letras que se a paisagem fosse uma coisa exclusivamente uma coisa que nós vemos, cego não poderia ter geografia. E isso é um fato, não é? Quer dizer, existe um processo de percepção. Nós usamos os sentidos para perceber formas, distribuição, distâncias, coisas desse gênero. Então, a paisagem é aquilo que percebemos, vamos pensar assim, e aquilo que determina o que percebemos. Então, nesse sentido, estudar geografia, além da observação do mundo, é a necessidade de compreendermos de fato quais são as determinações que estão por trás, né, digamos, dessas relações, não é, que fazem com que o mundo tenha as características, os limites, os problemas, as virtudes, as alegrias, os prazeres e etc. e tal, que nós vivemos, né, todos os dias. Então, vamos lá. Aí, o próximo vai nos dizer o seguinte: as necessidades dos homens não são sempre as mesmas, em todos os lugares, em todos os tempos. Conforme as sociedades foram se modificando, criando novas e mais complexas formas de sobrevivência, novos espaços foram sendo construídos. Bom, isso tudo nos leva efetivamente a demonstrar que, ou pelo menos a tentativa de demonstrar que, cada maneira de viver, a maneira de viver de uma sociedade que de alguma forma está sobredeterminada por N fatores, por N questões, esse conjunto, né, que envolve o viver da sociedade vai efetivamente construindo arranjos, não é? Características, distribuições, leituras, o que é distante, o que é próximo, o que é perigoso e o que não é, como que isso representa o lugar onde eu devo fazer minhas orações, o lugar onde eu posso, xingar o juiz ou coisas desse gênero. Que lugar é este? Né? Onde é que eu estou? E o que é que eu posso fazer neste lugar onde eu estou? Né? Que sentido tem estar nesse tipo de lugar? E isto cada sociedade, ainda hoje, né, quando nós observamos as coisas que acontecem no mundo como um todo, no nosso próprio país, quando nós observamos o entendimento que determinadas pessoas têm do significado de outras culturas, e imaginam que essas culturas, por não serem a nossa, elas têm de ser destruídas, e oferecer a essas pessoas especificamente o controle sobre metais preciosos, sobre terra, sobre a floresta amazônica, sobre as terras Yanomami e assim por diante, não é? Quer dizer, estabelecer, portanto, do ponto de vista da construção, o fato de que ser um Yanomami implica na construção de uma geograficidade que não é a mesma do ser um brasileiro, típico da sociedade capitalista, mundializada e que vive numa cidade como São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, seja lá qual seja. A grande questão é que cada uma dessas condições são, de fato, ordenações que não são as mesmas
porque, inclusive, a vida humana se constitui, se realiza, se reproduz, se materializa de forma e com regras que não são as mesmas, não é? Então, nesse sentido, o texto vai nos mostrando o seguinte: se comparamos, por exemplo, características como as formas de habitação e de comunicação, os instrumentos de trabalho, as maneiras de pensar das sociedades tribais, como eu falei do Yanomami agora, aqui nós usamos dos exemplos dos índios, ou dos indígenas, né, como se usa falar hoje em dia do Xingu, e ainda hoje sobrevivem com as nossas sociedades industriais. Podemos perceber claramente as diferenças entre os espaços geográficos que essas sociedades construíram. Claro que tudo isso envolve uma diferencialidade que não tem somente esse sentido. Existem coisas que são aparentemente muito semelhantes, mas que na verdade constituem diferenças. Uma coisa é viver na cidade de São Paulo, outra coisa é viver em Nova York, outra coisa é viver em Moscou, outra é viver em Joanesburgo e assim por diante. Então, essas coisas elas simplesmente não se resolvem no interior dessas chamadas diferentes civilizações, né? Quer dizer, existe uma diferença e existem diferenças que estão colocadas dentro desse contexto geral que chamamos de capitalismo, mas que não necessariamente ele se reproduz de forma homogênea em todos os lugares do mundo. Nem mesmo numa cidade como Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Goiânia, ou seja lá o que for, os bairros são iguais, as ruas são iguais, as coisas são iguais e as pessoas são iguais. Então, estes processos vão criando diferencialidade, diferentes paisagens que expressam, então, diferentes processualidades. E, nesse sentido, então, o texto vai tentando identificar essa relação. E a seguir, dizemos o seguinte: o espaço geográfico se relaciona, portanto, diretamente com a história da humanidade. Com o passar do tempo, as sociedades se transformam porque o que vemos e o que determina o que vemos, a dinâmica social, o trabalho, também foram transformados. Diria que, para que a gente pudesse ampliar um pouco essa discussão, o espaço geográfico se relaciona também com a própria geograficidade. E, portanto, no mesmo instante, se é que instante é uma coisa que existe, não é? Mas numa mesma processualidade, como eu estava comentando aqui, você tem uma diferencialidade. O mundo é um jogo de diferenças, não é? Então, nada podemos imaginar, ninguém de nós pode imaginar que, de fato, viver no deserto do Saara é a mesma coisa que viver nos Pampas Gaúchos, que viver nos Pampas Gaúchos é a mesma coisa que viver à beira do rio Tocantins, e assim sucessivamente. Essas coisas têm diferenças, mesmo que todos aí, de alguma forma, pelo menos em alguns pontos do deserto, estão aí com o seu telefone celular ou reproduzindo compras e circulação de mercadorias que são mais ou menos padronizadas. Mas o viver dessas pessoas, apesar de tudo isso, não é o mesmo. A língua não é a mesma, a religiosidade, a vestimenta, a alimentação, o sentido de viver ou não, tudo isso são coisas diferentes e que tem que ser levado em consideração para que a gente possa compreender, de fato, a geografia que está em jogo, né? Então, para que a gente possa terminar a nossa conversa de hoje, vamos pensar a coisa nos seguintes termos, não é? Nós estamos, então, frente à necessidade de ultrapassar os limites da pura descrição da paisagem. Precisamos chegar ao ponto de entender que a diferencialidade da nossa percepção está associada à diferencialidade dos processos que constroem as formas. E que, portanto, este sujeito que observa, então, o mundo, aqui no sentido, observa o espaço geográfico, com todas as dificuldades que essa expressão tem, este sujeito, ele, se ele é deslocado para outros ambientes completamente diferentes daquilo que ele tem o costume de viver,
terá aí pelo menos algum tempo para ter que se acostumar, para poder compreender, para compreender o sentido da distribuição, da distância, do significado e tudo mais que envolve os diferentes lugares do mundo. Não é? Então, nesse sentido, este primeiro movimento, segunda-feira que vem nós teremos o segundo, que envolve aí as formas, né, como tudo isso vai ser abordado, mas esse primeiro movimento já nos traz um alento, não é? Quer dizer, não estamos falando da descrição, estamos falando da processualidade. E, portanto, descrever tem única e exclusivamente o objetivo de nos ajudar, num dado momento, a responder uma questão que antes mesmo da descrição a gente já teve de se fazer. Então, assim nós temos de levar em conta, não é, o estudo da geografia e o sentido de localização e como é que tudo isso funciona dentro disso que nós chamamos de ciência, não é? O que é este conhecimento e como é que ele pode se processar. Muito bem, minha gente, até a próxima segunda-feira. Espero que, de alguma maneira, isso tudo esteja esclarecendo e ajudando e colaborando para a reflexão sobre o pensamento geográfico de há 40 anos e o pensamento geográfico nos contextos que eles estão colocados para nós nesse momento. Um abraço a todos, uma boa semana e, bom, vão colocando aí os comentários, perguntas, etc e tal, que a gente adora receber, ok? Um abraço, até mais, boa semana a todos mais uma vez.